Então, gente, continuando. Apesar que Reiki não é uma religião em si, uma manifestação de energia, o grande problema com religião não tem nada a ver com religião, mesmo que se considerasse uma religião, tá? E sim, religião ou manifestação, o grande problema não é com a manifestação nem com a religião, e sim com as pessoas que recebem esse tipo de manifestação ou trabalham com alguma religião. Eu sempre digo, não existe problemas com religiões, existe problema com religiosos. Na atualidade, um grande número de pessoas querem dar a impressão que querem ser os novos Mikao Usuis. Tá? Haja vista o grande número de símbolos canalizados atualmente, absorvidos pela massa e usados imediatamente a parte do longo processo de estudo que Mikao Usui empreendeu para chegar ao ponto que hoje estamos. Então, o Mikao Usui estudou muito até ele ter a sua iluminação, ter o seu satori no Monte Kurama, aqueles 21 dias, famosos 21 dias, que depois acabou virando 21 dias de desintoxicação, tá? Mas isso aí não é verdade. Tá? Então, hoje em dia aparecem muitos sistemas de Reiki com um monte de símbolos diferentes. Tá? Já há pouquinho atrás, um rapaz estava conversando comigo de novo, perguntando sobre um símbolo chamado anestesia. Tá? Eu falei para ele, esse símbolo está no livro A Magia do Reiki. Ou seja, um sujeito estava andando para ele, pouco canalizou um símbolo, tá? E disse, isso serve para tal coisa. Tá? Então é meio complicado. Dizer que está errado, fica meio complicado dizer que está errado. Dizer que o símbolo não funciona, também é complicado dizer que não funciona. Apenas o que a gente pode falar é que Mikao Usui estudou muito os símbolos, estudou muito as técnicas da magia Shujendo, do xamanismo, do taoísmo mágico, do budismo esotérico, até chegar à versão que ele efetivamente colocou para o mundo, tá ok? Agora, de repente, hoje em dia aparece muito disso, cursos e mais cursos estão aparecendo, e o pior, sempre colocando o nome cura no meio, tá? Como não vale, dizer que não presta, quem sou eu? Não teria como, tá? Eu apenas digo o seguinte, que se Mikao Usui, nós já temos 70 anos, mais que 70 anos, de uma técnica única no mundo, né? A Mikao Usui é única no mundo, tá ok? Então, se nós já temos mais de 70 anos isso, para nós, de alguma forma foi provado, comprovado várias vezes durante muito tempo, até se chegar à conclusão que a coisa realmente funcionava. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas que canalizam hoje um símbolo, amanhã já publicam, no terceiro dia já estão dando um curso a respeito. Ou seja, eu acredito que a pessoa deveria pelo menos experimentar e muito, não digo esperar 70 anos que ninguém consegue isso, mas deveria experimentar e muito até realmente saber se esse símbolo efetivamente funciona para alguma coisa ou não. Outro detalhe, tá? Basta canalizar um símbolo, por exemplo, esse símbolo anestesia, se eu não me engano é um negocinho assim que parece um círculo e duas tinhas, alguma coisa assim. Eu me lembro desse símbolo, vagamente de ter lido isso no livro. Tá, tudo bem. Tem um mestre que vai sintonizar essa pessoa nesse símbolo para ele usar, ou simplesmente pega-se um símbolo e sai usando e acabou-se sem estar sintonizado em alguma coisa. Então, nesse ponto eu acho um tanto quanto estranho. A
forma como esses símbolos estão aparecendo atualmente, tá? E sendo usados assim. Existe existe um símbolo do xamânico que é muito parecido com esse símbolo da anestesia, tá? Mas esse símbolo que eu vi no livro chamado Magia do Reiki, ele é um pouco diferente. Eu conheço os símbolos do Reiki Xamã, tá? Mas é um pouco diferente. Agora, o Reiki Xamã é chamado Reiki Xamã Amadeus, tá? Amadeus, ele foi efetivamente sintonizado, canalizado por uma determinada pessoa que usou durante muito tempo, e aí depois que ele colocou isso à mostra e tá em cada um, por exemplo, ser iniciado, a pessoa tem que ser iniciada naquele determinado tipo, vamos dizer, chamar de tipo de reiki, para depois ver os resultados inerentes àquele tipo de trabalho que ela está fazendo. Eu só estranho que hoje em dia aparece um curso, aparece alguém que canaliza, como eu disse, canaliza hoje, escreve amanhã, depois de amanhã já está dando um curso. Então, é complicado isso, mas o ser humano é muito criativo nesse aspecto, tá? Falando sobre iniciação. No começo dos ensinamentos sobre o Reiki, os alunos de geral perguntam o que é uma iniciação. O mestre deve dizer que só se pode descrever o processo como sendo um pequeno milagre. A iniciação tem que ser vivida, não pode ser descrita racionalmente. A única descrição plausível sobre o aspecto de iniciação pode ser da seguinte forma: envolve os ensinamentos teóricos sobre o Reiki, tá? Em conjunto com a sintonização do aluno na energia Reiki. Ninguém sabe por que ou como a sintonização em Reiki funciona, ou por que a combinação das mãos, dos símbolos, da respiração e de outros controles tem um efeito tão profundo. Eu digo ninguém sabe porque isso ainda está sendo pesquisado devagarinho até pela ciência ortodoxa, tá? Então não há uma explicação específica. Se alguém perguntar por que a Reiki funciona, também não vou saber dizer, tá? Também não vou saber dizer. Mas os que já receberam iniciações de Reiki sabem que sua vida se altera de alguma forma. As iniciações são um ponto alto na vida de muitas pessoas, e a maioria de nós que passamos por elas ficamos até deslumbradas com o processo. Tem pessoas que efetivamente se sentem muito bem em relação a uma sintonização, ok? A diferença entre o Reiki e outros sistemas de cura pela imposição de mãos é a sintonização. O sistema pode usar a imposição de mãos sobre os chakras e trabalhar com a energia do Ki, mas só o Reiki tem um benefício extraordinário da sintonização. Nas sintonizações tradicionais do Reiki, existem 4 sintonizações para o primeiro grau e 2 únicas sintonizações para o segundo grau e o mestrado, ok? Apesar que, como eu já falei, aquelas 4 iniciações elas podem ser definidas em uma só, tá? Em uma só, apenas uma. As sintonizações de Reiki abrem e expandem o Ki, ou seja, a energia vital da pessoa. Mantém a capacidade da linha do Hara e elimina os bloqueios dos canais energéticos, além de equilibrar e iluminar os chakras da linha do Hara e do duplo etérico. Durante uma sintonização, o Ki celeste carregado com os 5 elementos do Reiki desloca-se do chakra da coroa para o chakra do receptor. O Ki terrestre, então absorvido pelas pernas e pelos chakras inferiores, sendo levado do Hara ao chakra do coração. O suprimento de Ki original é restabelecido no Hara e qualquer bloqueio ao uso da energia se desfaz. Tudo isso ocorre em poucos minutos. Então, quando você vai fazer uma sintonização em alguém, na realidade você está trazendo a energia sempre para o chakra cardíaco, a energia sempre
depositado no chakra cardíaco. O maior conjunto da energia rei é depositado no chakra cardíaco, vem aspas do céu, ou do éter, ou do infinito, tá? E que vem de forma telúrica, vem pela terra também, através do chakra da terra. O chakra estrela da alma atua muito nesse aspecto de sintonização na energia rei. Okay? A sintonização é uma forma de pagamento kármico. Durante o processo, o karma é retirado do receptor como pagamento por se tornar um curador. Isso ocorre quando o mestre ou o instrutor permanece num nível energético muito elevado durante a sintonização, o que também eleva o nível Ki no receptor. Essa ocorrência é automática, sem intenção ou interferência do mestre, apenas fluindo através dele. O ego não é envolvido. O mestre simplesmente faz os movimentos físicos e as coisas se seguem dessa forma. Então, quando você vai fazer uma sintonização em alguém, tá? Você basicamente vai se conectar com a energia rei, e existe todo um processo que a gente vai discutir mais tarde, como se faz as sintonizações numa pessoa. Ou seja, tudo baseado em gestos físicos, tá? Tá? Envolvido dentro de uma questão espiritual. Tá? Então, os gestos físicos seriam alguns movimentos físicos que faz, incluindo, claro, os símbolos que vão ser utilizados naquele instante, naquele processo de sintonização. Por exemplo, num processo de sintonização do primeiro grau, a pessoa vai receber o símbolo Honsha Shonen, Daikomyo e Chokurei. Tá? Beleza? Quer dizer que ela foi sintonizada nesses símbolos? Não. Tá? Os símbolos, eles são uma porta de entrada para que a pessoa seja efetivamente sintonizada. Mas ela ainda não será sintonizada nos símbolos. Apesar, como eu disse, os 3 símbolos que se utilizam para a sintonização é Honsha Shonen, Daikomyo e Chokurei, que é principalmente o mantra de sintonização também é Honsha Shonen, Honsha Shonen, Honsha Shonen, Daikomyo, 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 Chokurei, Chokurei, Chokurei. Ou seja, esses 3 símbolos são efetivamente utilizados no momento de uma sintonização em alguém, digamos, que vai ser sintonizado no primeiro grau. E é claro que a parte dos símbolos existem alguns gestos de mão, alguns movimentos que devem ser sincronisticamente feitos com uma absoluta precisão. Ou seja, quem vai sintonizar em alguém tem que estar efetivamente ciente de todos os passos para que haja um sincronismo exato no momento da sintonização. E é claro que o mestre, quando vai sintonizar em alguém, ele basicamente é meio que inconsciente desse processo, ou seja, ele faz tudo. Os gestos, os símbolos, os mantras, o sopro, o desenho do Chokurei no céu da boca, na língua. Então, para quem pretende ser mestre, ele começa a treinar, a desenhar o seu Chokurei no céu da boca com a ponta da língua. Comecem a aprender durante um processo de sintonização, que você tem que estar sempre com a língua no céu-boca, tá? E podem até perceber o seguinte: durante um tratamento de Reiki para alguém, permaneça, até para você mesmo, permaneça com a língua tocando no céu da boca e contraia ao mesmo tempo o períneo. Isso vai fazer circular um negócio chamado órbita microscópica dentro do indivíduo, tá ok? Ou seja, a energia vai circular muito mais no indivíduo se ele fica com a língua tocando no céu da boca e contrair o períneo. Ou seja, é difícil, meio complicado, ficar contraindo o períneo durante 1 hora enquanto você está fazendo o reiki para você ou para alguém.
tá? Mas tenta, o que é o períneo? É exatamente aquele músculo que tem entre o ânus e a região genital, ok? Então, mas na medida do possível, quando você estiver também trabalhando com reiki contigo mesmo, tá? Faça essa colocação da língua no céu da boca e contrair o períneo por quanto tempo você conseguir. Quanto mais você fizer isso, colocar a língua no céu da boca e contrair o períneo, maior quantidade de energia rei vai circular pelo seu corpo, ok? Você tem que pensar em termos de sintonização como se a gente, mal comparando, como se a gente pegasse aqueles escorrões bem grandes assim, como aqueles filmes de limpadores de chaminés na Inglaterra, tá? E você limpasse, a sintonização é como se você limpasse os canais, de condução dessa energia. E quando a pessoa é sintonizada, uma vez sintonizada, esses canais nunca mais se fecharão. Nunca mais se fecharão. Então, a Erika está falando, tem exercício de respiração na yoga, a gente usa esse contração perigos e a língua no céu da boca. Isso também serve para o reiki, tá ok, Erika? Também serve para o reiki. Tá? Aliás, seria o ideal que as pessoas conseguissem manter esse tipo de tônus, tá? Muscular, que é deixar a língua na sua boca e contrair o períneo. É claro que contrair o períneo é muito difícil você ficar com o períneo contraído durante uma hora. É muito complicado, tá? Mas tentar o máximo possível. Isso não tem a ver com chakras, tá? Tem a ver com um negócio chamado órbita microscópica. Quem quiser ler mais sobre órbita microscópica, a Diane Stein, no livro Reiki Essencial, fala muito bem sobre isso, inclusive sobre alguns exercícios que as mulheres podem fazer para melhorar o ki da pessoa, tá? E melhorar essa órbita microscópica também. Seria basicamente massagear os seios, massagear partes do corpo, o homem massagear os testículos. Ela tem uma técnica lá que ela aprendeu com não sei quem e que parece que é bastante interessante, tá? Mas é treino, tá? Tem que treinar. É claro que o reiki vai deixar de trabalhar porque você não contraiu o períneo? Não. Ele vai trabalhar normalmente, vai funcionar normalmente. Mas se você quer uma quantidade maior de energia, tenta fazer dessa forma, tá? Veja, o processo iniciático pode ser considerado uma das coisas mais sagradas na Terra. Durante o momento da iniciação, um novo curador é criado, ou melhor, despertado. A capacidade de curar faz parte do código genético humano impresso no nosso DNA. Ou seja, todo mundo é capaz de curar alguma coisa. A iniciação no reiki acende uma luz numa casa escura, reativando dons que um dia foram universais, mas que hoje estão praticamente esquecidos. As iniciações curam o nosso DNA, ligando-nos novamente à luz. Continuando o que eu estava falando, tá? Continuando o que eu estava falando sobre as questões das sintonizações. Por exemplo, a sintonização em primeiro grau é utilizar o símbolo Honsha Shonen, Daikomyo e Chokurei. Tá ok? Quando a pessoa vai ser iniciada em segundo grau, esses mesmos símbolos vão ser utilizados. Honsha Shonen, Daikomyo e Chokurei. Só que aí serão gravadas nas mãos da pessoa, teoricamente nas mãos, mas nas mãos, teoricamente nas mãos, o influxo é pelas mãos. Quando você vai sintonizar uma pessoa, é pelas mãos que esse influxo é dado, mas esses símbolos eles são, digamos assim, conectados no corpo da pessoa como um todo, tá? Então vai se utilizar quais símbolos do segundo grau?
o Honshazé Shonen, o Seireki e o Chokurei. Então, a partir desse momento, a pessoa vai poder utilizar desses símbolos, desenhá-los, mentalizá-los, soprá-los, olhá-los, normalmente. Uma coisa que no Reiki primeiro grau não existe símbolo algum. Apesar que tem muitos mestres, tá, que efetivamente iniciam a pessoa no símbolo Chokurei no primeiro grau. Tá? Isso em que segmento, em que linha do Reiki, em que vertente do Reiki, não sei. Apenas que alguns mestres efetivamente sintonizam as pessoas no Chokurei logo no primeiro grau. Quando se trata de um mestrado, tá? Quando se trata de um mestrado, mais 2 símbolos vão ser colocados nas mãos / corpo da pessoa / espírito da pessoa / corpo espiritual da pessoa. São os símbolos Daikomyo e Haku. Ok? Então, a partir desse momento, a pessoa no segundo grau ela vai poder utilizar os símbolos Honshazé Shonen, Seireki e Chokurei dentro das premissas que esses símbolos podem ter. Chokurei para físico, Seireki para emocional e Honshazé Shonen para mental. Implementando mais o mestrado. Não, isso é o que estou falando, Anderson. Tá? Implementando isso no mestrado, tá? Implementando isso no mestrado, a pessoa vai receber mais 2 símbolos e vai poder utilizar todos os 5, ou seja, Chokurei, Seireki, Honshazé Shonen, Daikomyo e Haku. Ok? E é claro que como uma pessoa chegou até o mestrado, que é o assunto do nosso curso, tá? Como a pessoa chegou até o mestrado e já tem o símbolo Daikomyo gravado nas suas mãos e em si mesmo, ela pode efetivamente começar a sintonizar outras pessoas. O que foi que eu falei? No primeiro grau não se utiliza Honshazé Shonen, Daikomyo e Chokurei. No segundo grau também não utiliza esses mesmos. Aí coloca nas palmas das mãos o Honshazé Shonen, Seireki e Chokurei. Então, a pessoa que é mestre, ela tem condições de sintonizar outras pessoas, porque o símbolo Daikomyo já está atuante nela, que é o símbolo do mestrado. Ao receber uma sintonização em cada pessoa tem uma experiência diferente. Ela pode ver cores, ter sensações estranhas, visualizar a imagem de si mesmo em vidas passadas, ou entrar em contato com espíritos guias, ou encher-se de felicidade e alegria. Algumas pessoas choram ou tremem, outras dizem que não sentiram absolutamente nada, mas apresentam as faces coradas e um largo sorriso. A abertura para a energia é evidente ao se olhar para elas. A maioria das pessoas sente imediatamente as mãos quentes, o que é típico do canal de Reiki, embora algumas possam levar mais tempo até manifestar o calor das mãos à medida que utilizam na cura. Tá? Então, cada sintonização é individual. Não adianta imaginar que o vizinho ali do lado teve uma sintonização fantástica, maravilhosa, ele viu cores, fogos de artifício, falou com guias espirituais, e etc, e aí fica esperando ali, ansioso para que possa acontecer o mesmo com os... Não é assim. Cada pessoa é diferente e a energia Rei trabalha na pessoa naquele momento, retirando o karma negativo daquela pessoa, tá? De uma forma diferenciada para cada um. Eu, por exemplo, já comentei isso em outros assuntos que debatemos, tá? Que eu não senti absolutamente
absolutamente nada nas minhas iniciações. A não ser assim que parecia que eu estava meio fora do ar, só. Tá? Parecia que eu estava meio que em alfa. Mas luzes, fogos de artifício, contato com entidades de espirituais, eu não tive nada disso. Nas 3 iniciações, tanto do 1º grau, como do 2º grau, como do 3º. Ok? Então, cada pessoa é particular. Eu já notei que quanto mais problema uma pessoa tem, até conversando com ela anteriormente ou posteriormente a uma sintonização, quanto mais problema tem, tá? Parece que os sintomas que a pessoa sente no momento da sintonização parecem ser maiores. E quanto menos problemas a pessoa tem, parece que são menores. Por quê? Como eu disse, quando você é sintonizado em rei, na realidade você está retirando o que da pessoa? O karma negativo algum karma negativo que ela tenha na vida, tá? Porque ela está naquele momento se tornando um curador. Então, a retirada desse karma negativo, dessas influências, tá? É substituída pela energia rei. Tá? Quanto mais profundo for, mais a pessoa irá sentir. Tá? Pelo menos é isso que eu tenho observado nesses anos todos. Por isso que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber quais foram as sensações que as pessoas tiveram nas suas sintonizações. É óbvio que ninguém é obrigado a fazer totalmente, não ser condizente com o que sentiu realmente. Na verdade, isso é alguma coisa assim de cunho totalmente pessoal. Então, quando as pessoas fazem os seus relatos sobre as suas sintonizações, aí posteriormente às vezes até com as pessoas sobre outros assuntos, eu reparo que quem tem mais problemas a serem resolvidos internamente, parece-me que a sintonização sempre mais feérica, ou seja, acontece mais coisas, vê luzes, vê cores, vê entidades. Uma pessoa foi sintonizada uma vez e viu um japonês de óculos baixinho, gordinho, e Kauzui era exatamente assim, baixinho, gordinho de óculos. Aí, mais tarde eu acho que naquele dia mesmo eu consegui uma foto de Kauzui e mostrei para ela, ela disse, é exatamente esse senhor que eu vi na minha frente no momento da sintonização. Então, acontece isso. Eu iniciei uma pessoa que também é umbandista. Veja, a coisa como é interessante, baseado nas experiências pessoais de cada um. Eu iniciei uma pessoa que também é umbandista, não é nenhuma pessoa desse grupo, é fora do grupo, tá? Que quando ela foi sintonizada, ela viu os olhos da alma, evidentemente, tá? Ela viu um caboclo de umbanda do lado dela. Tá? Outras pessoas viram entidades parecidas com orientais perto dela. Então, a experiência de sintonização ela é única para cada um. Não adianta imaginar que você escutou do vizinho que, por exemplo, lá, a Márcia chegou e disse, eu vi uma bola de luz na minha frente que foi sendo absorvida pelo cardíaco. Daí, de repente, alguém pode esperar que vai ver uma bola de luz na frente dela sendo absorvida pelo cardíaco. Não é assim. Tá? Não é assim. Pode ser que até aconteça igual. Mas, para cada pessoa, noto que é diferente. O que eu noto que
Normalmente é igual, sensações do tipo calor na coluna, calor nas pernas e calor nas mãos. E uma certa sensação de se estar meio fora do ar. Tá? Isso é o relato mais comum. Tá? A Erika está falando aqui, pode afetar o chakra que está com problema de bloqueio, tipo colocar as coisas para fora. Eu percebi que na noite depois da iniciação do mestrado eu estava com uma mancha vermelha, parecendo uma alergia bem no chakra do plexo, depois sumiu. Alguns efeitos físicos também podem acontecer, tá? Isso durante a sintonização é comum, a dor de cabeça, é comum a pessoa sentir uma certa náusea, ou depois da sintonização ela se sentir nauseada, ela pode ter algum problema com diarreia, tá? Mudança da coloração das fezes, normal. Então, esse processo é o que a gente chama de desintoxicação. Tá? Algumas pessoas acreditam que esse processo durará exatos 21 dias. Mas esses exatos 21 dias tem mais a ver com o tempo, uma homenagem ao tempo que me causou e ficou meditando no Monte Kurama do que na verdade. Tá? Porque quem não tem bloqueios, quem não tem processos para serem resolvidos na sua vida, todos nós somos perfeitos, não temos problemas emocionais, nada. Isso é muito difícil. A maioria das pessoas sempre tem algum tipo de problema interno, mesmo sendo reikiana, aquele problema pode continuar internamente e é óbvio que ela pode trabalhar com ela mesma para tentar resolver. Óbvio, usando o reiki para isso. Tá? Tanto indo lá no passado dela, tentando resolver, patati patatá. Pode-se fazer dessa forma, sim. É o famoso patati patatá meu. Minha mulher falou agora. Tá? Então, pode-se fazer realmente sim, mas todos nós temos algum processo para ser liberado, algum trauma de infância a ser liberado. Então, às vezes esse processo, para ser liberado, ele demora muito mais do que 21 dias, ou ele pode ser liberado rapidamente durante um processo de sintonização. Algumas pessoas já experimentaram uma modificação bastante positiva no momento da sintonização nos seus processos interiores, tá? Mas outras pessoas demoram muito mais tempo e não será 21 dias cravados que as coisas vão funcionar. Como se dissesse assim, olha, em 21 dias todos os seus processos interiores vão estar solucionados. Não funciona assim, ok? Gente, para quem está tentando me seguir pela apostila, eu estou pegando tópico por tópico da apostila e comentando, tá? A ideia é eu passar o maior número de informações possíveis relativo à questão do mestrado, relativo à questão de ser mestre, relativo às questões das sintonizações, como que elas acontecem ou não, tá? Então, se tentar seguir pela apostila, vai ficar meio complicado, porque eu vou pegar um tópico da apostila em particular e vou comentar esse tópico. É assim que eu vou fazendo até o final, que o mestrado não é basicamente só o que está escrito na apostila, e sim a gente conversar bastante a respeito sobre isso. Okay? O mestre, ao fazer a sintonização, sempre sente algo diferente, mas em geral o sentimento é de uma alegria intensa. Isso é verdade, na realidade vocês estão me dando uma alegria muito, muito boa a cada vez que eu sintonizo uma pessoa aqui do grupo, tá? É muito gratificante fazer a sintonização. Você se sente como mestre, se sente muito bem. Ou seja, eu sintonizo uma pessoa e saio tranquilo, calmo, sossegado, feliz por dentro, tá? E isso vai acontecer com vocês também quando vocês forem mestres e começarem a sintonizar outras pessoas. Então isso é muito normal, tá? O processo transforma o corpo numa espécie de para-raios de energia rei. A energia
do que primeiro esse movimento do corpo do mestre para depois ser transmitido ao aluno. Esse é um processo fisicamente cansativo, razão de não se haver muito tempo para se pensar durante essa transição, só para movimentar a energia pelo corpo. Não há outras considerações além dos movimentos físicos e a energia toma conta por si própria. A sintonização é uma experiência que envolve a Kundalini, atinge os níveis do Hara e do duplo etérico. Então, quando você vai fazer a sintonização, para aqueles que vão se tornar mestres no futuro, para aqueles que já são, tá? É muito importante estudar muito bem o processo de sintonização. Muito bem estudado, nem que pelo menos na primeira, na segunda, na terceira, leve uma colinha junto, mas você não deve parar, ter muito tempo para pensar. Você não tem que ficar pensando o que você vai fazer. Ou seja, os movimentos físicos que você vai fazer durante uma sintonização são movimentos automáticos que você tem que fazer sem pensar muito, porque naquele momento a energia rei toma conta de tudo, tá? E naquele instante de bem da sintonização, a energia rei utiliza muito do ki, da energia ki do mestre. Então, por isso que ele se sente um pouco fisicamente cansado durante o processo. Uma vez que terminou o processo de sintonização, ele se sente cansado, está cansado durante o processo, que pode durar tipo 25 minutos para o primeiro grau, uns 35 para o segundo grau, uns 40 minutos para o mestrado. Então ele pode se sentir um pouco cansado naquele instante, durante o processo, tá? Mas imediatamente, quando ele termina o processo, ele se sente renovado novamente. E o cansaço vai embora como que por aspas, milagre. Ok? Então, funciona dessa forma. Qualquer pessoa que queira transmitir o reiki aos outros recebe toda a ajuda necessária. Faça o máximo a respeito disso. Quando você tem a intenção de ensinar o reiki, recebe-se ajuda também. Então, gente, quando você vai fazer um processo de sintonização em alguém, pode ter certeza que o mundo espiritual está ajudando em todo o processo. Em todo o processo. É interessante verificar que quando eu estou fazendo uma sintonização à distância, e mesmo as presenciais, tem aqueles sintomas que as pessoas que são médios de centro espírita ficam bocejando o tempo todo, né? Eu fico assim, fico bocejando o tempo todo enquanto estou fazendo o processo. Às vezes eu vou falar um roncha de shonin em voz alta, que eu gosto de falar em voz alta no momento da sintonização. Aí eu bocejando na metade do ronchamento e terminar de bocejar e repetir ele novamente. Ok. Veja, a sintonização para o reikiano até o grau de mestre é sempre a mesma. Isso ocorre parte devido à intenção e à capacidade que o receptor tem de conservar o ki. Ao fazer a sintonização ou iniciação para o reiki primeiro grau, provoca-se uma abertura na aura, pois a expansão áurica ainda não se iniciou. O aluno que está recebendo o primeiro grau não se abre totalmente durante a sintonização. À medida que seus corpos energéticos se expandem e se ajustam a uma maior quantidade de Ki, ele se torna mais capaz de lidar com a energia e, portanto, começa a se abrir. A abertura completa para o primeiro grau leva de 3 a 4 semanas, num ciclo que leva de 3 ou 4 dias para cada chakra. Então, vocês que são sintonizados em primeiro grau, tá? Abertura completa para a energia rei. Não importa que a pessoa esteja no primeiro grau, já tenha feito o segundo grau direto ou mestrado direto, vai ter uma necessidade de ter mais ou menos de 3 a 4 semanas para se abrir completamente a energia rei. Então, talvez
inicialmente, mesmo você sendo iniciado, talvez sendo iniciado, você vai fazer um trabalho contigo ou com alguém, talvez os resultados não sejam assim tão calorosos ou seja tão valorosos no início. O próprio corpo ainda não se acostumou totalmente com a energia rei. Mas esse processo ele dura de 3 a 4 semanas. Marilei, por exemplo, já está todo vapor, porque ela já passou 3 a 4 semanas do processo da energia rei funcionando nela. E é óbvio, algumas pessoas que já eram sintonizadas em primeiro e segundo grau, a energia rei já teve tempo, aspas, para se acostumar com o freguês, assim, em particular, ok? Então, eu acredito que a Marileide pode até dizer conta da primeira sintonização. Conta da primeira sintonização. Mas a partir do momento... eu acredito que a Marileide já está a pleno vapor aí, funcionando com o pessoal, já começando a sentir bem a energia quando ela está trabalhando, tá? Porque tem pessoas que dizem assim, eu faço reiki nas pessoas, mas eu não sinto nada. A pessoa queria sentir um monte de coisa, não é bem assim, tá? Porque às vezes ela ainda não se abriu completamente à energia reiki. E aí não importa, a primeiro grau sempre é onde acontece a abertura da energia, onde ela vai começar a trabalhar na pessoa de 3 a 4 semanas, considerando de 3 a 4 dias para cada chakra, ou seja, ela vai começar a influenciar cada chakra entre 3 a 4 dias por vez, ok? Mas isso é normal também, Marileide. Eu trabalho com reiki faz mais de 16 anos. A primeira sessão é meio difícil você sentir alguma coisa, tá? Até porque a energia rei, aspas, se acostumando ainda com a energia daquele receptor, tá? E você como doadora também, tá? Você também está, aspas, se acostumando com a energia daquele receptor. A partir da segunda, terceira, quarta, quinta sessão, você já deve ter visto isso por conta mesmo, que aí você sente isso com mais intensidade, não é verdade? Então, o reiki do primeiro grau ativa um grau libertor da linha do Hara e é assim que o segundo grau também se manifesta. Disse que o nível de energia no segundo grau é matematicamente elevado à segunda potência. Novamente, o aluno passa por um período de adaptação à medida que aumenta a sua capacidade de canalizar. Aqui, no mestrado, o nível de energia se expande novamente a partir do ponto atingido no reiki segundo grau. O processo é semelhante ao primeiro e segundo grau, num nível energético mais expandido, pois o reikiano pode manipular uma maior quantidade de energia. Então, suponha assim, você foi iniciado em primeiro grau, você tem de 3 a 4 semanas para você se adaptar completamente à energia reiki, tá? Aí você é iniciado no segundo grau, aí você teria mais 3 ou 4 semanas. Aí você é iniciado no mestrado, teria 3 ou 4 semanas. Mas se você é iniciado no segundo grau logo de cara, então as duas energias se complementam. Então você também terá de 3 a 4 semanas para que essa energia rei, que seria do primeiro grau e do segundo grau, se adapte a você, tá? E os símbolos se adaptem muito mais internamente a você também. Supor você é iniciado diretamente no mestrado, também vai acontecer a mesma coisa, só que num grau mais elevado. A pessoa também vai demorar um aspecto assim, mais ou menos de 3 a 4 semanas para ela se acostumar totalmente à energia rei, incluindo a energia dos símbolos. Então, não é um processo não é um processo em separado. Quando a pessoa é sintonizada diretamente nos graus superiores, tá? É um processo já cumulativo, não é um processo em separado. Agora, se ela se iniciar no primeiro grau, suponha que você comece a dar cursos só do primeiro grau.
se sintoniza uma pessoa. Então, qual o tempo ideal para a pessoa fazer o curso de segundo grau? Tá? Desde que as pessoas queiram se adaptar, adaptar assim devagarinho em relação à energia rei. O ideal é de 3 a 4 semanas. Então, coloca um mês de cada curso. Dá o curso de primeiro grau, depois dá o curso de segundo grau, depois faz o mestrado da pessoa. Outros mestres por aí falam tem que esperar 3 meses. Outros dizem que tem que esperar 1 ano. Isso não há um consenso entre os mestres. Não há um consenso sobre o tempo de espera. Eu acho que sempre a pessoa que faz o primeiro grau, ela tem que ter um tempo para experimentar isso. Tá? Ela tem que ter um tempo para experimentar isso. Se ela faz o segundo grau, ela tem que ter mais um tempo para experimentar isso. Se ela faz o mestrado, ela tem que ter um tempo para experimentar essa energia rei, até ela começar a dar os seus próprios cursos e começar a sintonizar outras pessoas. Então, o tempo é de... Tá? É claro que quando a pessoa é sintonizada no primeiro grau, ela tem, digamos, algumas ressonâncias físicas que possam acontecer em relação à sintonização. Segundo grau pode ter outras ressonâncias físicas e mestrado. Ou então, digamos que ela seja iniciada diretamente no mestrado. Ela poderá ter algumas ressonâncias físicas a mais até, ou não. Veja, eu já falei várias vezes, ter uma ressonância física, ter um impacto qualquer, fisicamente, como dores de cabeça, como diarreias, como náusea, coriza, constipação, fezes com cor diferente, urina com cor diferente, eles estão mais no nível da exceção do que da regra. Tá? Mas, se a pessoa eventualmente se sentir um tanto mal com essas sintonizações, tá? E, na verdade, esses sintomas não passam de desintoxicação corporal, porque o corpo vai recebendo uma nova energia no seu corpo áurico, então essa nova energia também vai fazer um processo do que? Limpeza dessa pessoa. Vai limpar essa pessoa para ela ser um canal cada vez mais perfeito. Então, isso é normal. Não há o que se preocupar. Ok? Mas, como eu disse, não é regra, é exceção. Tem pessoas que não sentem absolutamente nada depois das sintonizações, e outras pessoas têm algumas sensações físicas, porque na verdade ela estava precisando dessa desintoxicação. Tá? Então, quando você é sintonizado no reiki, tá? Na realidade você está substituindo uma velha energia tua por uma nova energia mais forte. Então, essa nova energia vai trabalhar contigo e eventualmente pode passar por alguns processos até emocionais depois de uma sintonização, processos mentais depois de uma sintonização e processos até físicos depois de uma sintonização, incluindo também aí alguns processos espirituais. Tá? Isso é normal. Não há que se preocupar. Os períodos de adaptação são a causa da reação de desintoxicação que alguns reikianos sentem depois de receber as iniciações. Se há bloqueios energéticos nos chakras, na linha do hara ou na capacidade de canalizar o ki, eles se dissolvem pela energia das iniciações e essa dissolução causa reações. Mas, Dudu, a Érica, ela entrou e continuou gravando direitinho. O Brenda também, tá? Então vocês podem trocar figurinhas aí. Eles não perderam gravações, tá? Porque eles estavam gravando, caiu. Na hora que entrou, a gente deu os 3 ou 4 minutos para as pessoas entrarem, eles entram gravando de novo. Então eu acredito que não perdeu. Aí vocês podem trocar figurinha aí, tá?
Se os bloqueios são eliminados do corpo etérico, as reações são físicas. Diarreia, coriza, inapetência, falta de fome, né? Por alguns dias, ou dor de cabeça. Isso é mais frequente no primeiro grau. A dor de cabeça, algumas pessoas já disseram, eu senti uma dor de cabeça assim depois da sintonização. Parece que a Érica falou isso, né? Parece que o Chiso falou também, e a Márcia Olivetti também falou que ela sentiu uma dorzinha de cabeça ou muita dor durante a sintonização do primeiro grau. Então é comum esse tipo de problema, diarreia, coriza, falta de apetite por alguns dias também, até mesmo dor de cabeça no primeiro grau. Porque, veja, o que acontece, você estava com uma energia, a tua energia, com todos os problemas inerentes à sua energia, tá? Problemas no seu corpo áureo. Aí de repente, paf, vem uma energia bem forte em cima de você, tá? Bem forte em cima de você, que é a energia rei, tá? Então o que acontece? Acontece que essa substituição de uma energia velha por uma energia antiga pode provocar no corpo uma reação física. Então isso é normal. Então, gente, quando vocês, como mestres que serão e mais tarde forem sintonizar outras pessoas, você tem por obrigação avisar as pessoas que isso pode eventualmente acontecer. Não são com todos que acontece. Não foram todos que foram sintonizados no primeiro grau aqui que sentiram essa questão da dor de cabeça, tá? Alguns sim, todos não, tá? Então, como eu disse, são exceções e não regras. Exceções. Ok? Deixa eu tirar essa mulher que fica falando aqui o tempo todo. Alterações no corpo espiritual. Aliás, se os bloqueios se deslocam dos níveis emocionais ou mentais, a desintoxicação também ocorre nesses níveis. Essa é a desintoxicação que ocorre no segundo grau e pode demorar até vários meses, causando o desenvolvimento e as mudanças na vida de uma pessoa, principalmente correlativos ao segundo grau e ao mestrado. No mestrado ocorrem alterações no corpo espiritual. Na maior parte das vezes, elas não se manifestam como desintoxicação, mas na forma de um autoconhecimento cada vez maior e uma impressão de comunhão e união com o universo. Para a maioria dos iniciados, a reação mais frequente no mestrado é de alegria pura. A purificação já ocorreu. Às vezes, o novo mestre rei necessita de mais horas de sono durante os dias subsequentes, à medida que seus níveis energéticos e corpos vibracionais se reajustam para se adaptar à expansão da energia. Então, quem faz o mestrado pode acontecer também de ter alterações no corpo espiritual, alterações, lembranças, um autoconhecimento maior sobre si mesmo, sobre as coisas. É como a Érica falou, lembranças do passado, coisas que nem lembrava mais, também pode ocorrer. E pode ocorrer também, isso aí depende também de cada um, que a pessoa necessite de mais tempo de sono, ou seja, ela dorme mais do que o normal, tá? Ela dorme mais do que o normal. Isso pode acontecer também, ok? Tradicionalmente, de acordo com a maioria dos instrutores de Reiki da atualidade, o Daikomion só é colocado nas mãos durante a iniciação do mestrado. Tradicionalmente, outros símbolos do Reiki são colocados no chakra coronal, mas existem tendências que no signo grau eles são só colocados numa das mãos, que é chamada de mão dominante. Isso não deve ser feito, pois resulta num desequilíbrio energético que pode ser um tanto incômodo. As duas mãos devem ser iniciadas para se obter o equilíbrio energético do Ki e também pela praticidade durante as aplicações. Então,
Você lembra aquela história de usar só a mão dominante para fazer o reiki? Ou seja, desenha só com uma mão. Quer dizer, que se você machucar aquela mão, você já não pode mais usar aquela mão para praticar reiki. Mesmo que você esteja até com a mão enfaixada, mesmo que você esteja até com a mão na tipóia, você pode usar a outra mão para aplicar o reiki na pessoa sem problema nenhum. Né? Então, nada dessa história de mão dominante, como vocês vão ouvir muito por aí. Sempre a mão dominante. Não. Inicie-se as duas mãos para não provocar um desequilíbrio. Apesar que o reiki não é uma energia bipolarizada. Tá? Apesar que ele não é energia bipolarizada. Desculpe, polarizada. No sentido de você ter um polo ou outro polo. Tá? É uma energia chamada energia trina. Tá? Que é uma energia que atua na parte yin e yang do nosso corpo, junto com o nosso ki. Então é uma energia chamada energia trina. Ok? Tem até um símbolo em homenagem a essa energia trina, que por acaso eu vi uma tatuagem no meu peito com esse símbolo. Parece um tríscole, mas colorido. Ao se tornar mestre, gente, comece a fazer iniciações para uma pessoa de cada vez. Não inicie os cursos enquanto não tiver aprendido corretamente a forma de fazer a sintonização. O primeiro grupo deve ser pequeno, no máximo umas 4 pessoas. E aumente o número de pessoas à medida que se tornar mais forte. Eu, pessoalmente, gente, eu não faço turmas. Mesmo que o local seja grande, o espaço seja grande, eu não faço turmas maiores do que 8 pessoas. Por quê? Primeiro que você tem que ter marca suficiente, 2 ou 3 ou 4 marcas no ambiente para você trabalhar. Tá? Ou pode fazer no chão, ou pode fazer no sofá, pode fazer em cima da mesa, supondo que você não tenha recursos lá e possa fazer as aplicações no chão mesmo. E tem gente que adora fazer aplicações no chão. Tá? Então, mas o porquê 8 pessoas? Bem lembrado, posso tatuar o símbolo reiki? Tem problema? Não. Não tem problema nenhum. Os símbolos do reiki são muito positivos. Desde que o tatuador não faça porcaria, né? Ele tem que tatuar exatamente como ele é. Tá? Tem muita gente que tatua Chokurei, tem muita gente que tatua Honshu Shonen, tem gente que tatua o Daikomyo, que acho bem bonitinho, que é um símbolo bem legal. Tá? E tem gente que tatua o símbolo do reiki. Porque o símbolo do reiki dele também é um símbolo. E ele também tem um mantra, a gente vai falar sobre isso mais tarde, ok? O símbolo do reiki não significa a palavra reiki, mas ele tem uma energia interna naquele símbolo, ele tem um mantra também, ok? Mas a gente vai falar sobre esse símbolo depois. Então, gente, aquele negócio de mão dominante já fica sabendo, sempre nas sintonizações, você como mestre, tá, deve sintonizar as 2 mãos da pessoa, não só uma. Eu particularmente fui iniciado só numa mão dominante. Aí posteriormente eu pesquisando, verificando essa questão do desequilíbrio energético do Ki, pela questão de se sintonizar apenas uma mão, uma outra mestra em Reiki terminou de sintonizar minha outra mão. Tá? Então, normal. Então, gente, aquele negócio que eu falei para vocês, turmas, eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. No máximo 8 pessoas. Por quê? Você tem que ter instalações, tem que ter marcas disponíveis, se não tiver, bota tapetes no chão e as pessoas podem fazer no chão, pode usar aqueles colchões de ar infláveis também que pode botar no chão e a pessoa praticar no chão mesmo, sem problema algum. Mas a questão está na atenção
que você deve dar aos teus alunos. Ou seja, você está ali vendo a todo instante, a todo momento, qual procedimento está errado, acertar o procedimento em relação à pessoa, acertar a posição da mão, acertar o modo de fazer o reiki, acertar o modo da aproximação, acertar o modo de alisamento. Ou seja, você tem que estar atento o tempo todo, se explica, se faz as explicações necessárias. É claro que depois a gente vai ver que nessa apostila também tem um exemplo de aula, como é que a gente poderia dar, a gente vai discutir muito sobre como se pode dar esses tipos de aula, tanto do primeiro, segundo grau ou mestrado, tá? Mas o mais importante é a atenção que você deve dar para os, ou seja, você corrigir sempre todos os erros. Agora, imagine botar 20, 30, 40 pessoas numa sala, tá? Vamos lá, pensa nisso. Você bota 40 pessoas para dar curso num curso de primeiro grau, daí você vai fazer as 4 sintonizações do primeiro grau, que é uma na manhã do primeiro dia, a segunda na tarde do primeiro dia, a terceira na manhã do segundo dia e a quarta na tarde do segundo dia. 40 pessoas, tá? Você vai ter 10 cadeiras, iniciar essas 10 pessoas enquanto 30 pessoas ficam fazendo absolutamente nada, vagando, brincando, falando piada, tá? Ou então, se você sintonizar 4 pessoas de uma vez, você vai ter 36 pessoas esperando para ser sintonizado. Então é um negócio bem complicado, porque a sintonização é particular. A parte de pessoas que às vezes lotam em um teatro e iniciam 200 pessoas de uma vez só, tá? Mas aí fica meio complicado, porque como é que se vai dar certo? Pode dar certo. Não vou dizer que não dá certo. Não sou eu a criticar isso. Mas como é que você vai dar uma atenção dedicada para verificar todas as falhas que as pessoas têm no início do trabalho do reiki? Como é que você vai dar uma atenção dedicada a 200 pessoas, a 40 pessoas, a 20 pessoas? Então, para mim, nunca passou de 8 pessoas no máximo quando eu dou cursos presenciais. É claro que isso fica na ideia de cada um, tá? Quando for dar os seus próprios cursos, fazer suas próprias sintonizações, fica na ideia de cada um, tá? Eu, particularmente, 8 pessoas no máximo e pronto. Imagine se até 10 pessoas no máximo ser adequado, pois o desgaste físico grande e muitos mestres só o sentem posteriormente. Durante as sintonizações, ocorre apenas uma grande elevação da energia. A pessoa ignora o excesso de tempo despendido, portanto deve dar ouvido à sua intuição para saber se está indo longe demais no sentido de você botar 20 ou 30 pessoas para sintonizar de uma vez só, tá? Ou seja, sintonizar uma por uma, e aí de repente você está se cansando muito, porque o desgaste físico é grande no sentido, não que você vai se sentir desgastado energeticamente, o reiki vai deixar você desgastado, até que você se sente bem após a sintonização de alguém. Mas durante o trabalho de sintonização, tá? Você pode se desgastar fisicamente, se sentir muito cansado se você fizer muitas pessoas num curso só. Seria de grande importância também fazer sintonizações para as pessoas que estejam à beira da morte, gravemente doentes ou passando por grandes crises. Se a pessoa for capaz de usar o reiki primeiro grau para se curar, isso seria ótimo.
mas a sintonização em si já é uma grande cura. Não importa que as pessoas não se tornem reikianos, chamados também como agentes de, aspas, cura, embora talvez um dia ou seja. O que importa é a cura e o grande benefício que uma sintonização proporciona no momento em que tanto se necessita. Então, por exemplo, tive uma pessoa semana passada aqui que foi feito um trabalho para retirar um obsessor, um mago negro. Tá? Isso não tem nada a ver com reiki, mas como eu trabalho com isso também, foi feito em intensivão de reiki. A pessoa chegou a vir aqui 2 horas da manhã para fazer o segundo tratamento de reiki. Depois fez mais um às 8, outro a 1h da tarde, meio-dia e meia, 1h da tarde ela veio fazer, porque eles tinham que voltar a Foz do Iguaçu. Mas, quase que instantaneamente, tanto eu como o Cris, pensamos o seguinte, que o ideal, ela não ter que vir de Foz do Iguaçu o tempo todo, ela continuar o autotratamento em si. Aí eu dei umas lições rápidas para ela, como ela se tratar pessoalmente, tá? Iniciei ela no primeiro grau. Ou seja, dei um suporte a mais em cima do problema que ela tinha. Como eu disse, seria de grande importância fazer sintonizações para pessoas que estejam à beira da morte, gravemente doentes, ou passando por grandes crises. No caso, essa pessoa está passando por uma crise bem particular na vida dela, um mago negro em cima da pessoa, tá? E ela estava em um período de abstinência por causa de uso de drogas, tá? Claro, nomes não vêm aqui ao caso, só contando um caso em que você efetivamente poderia trabalhar nessa questão de uma sintonização, pensar na questão de uma sintonização para essa pessoa se sentir melhor, ok? Ou seja, porque a sintonização, ela também é uma espécie de cura pessoal, também é. Frequentemente, os alunos que já passaram por instruções voltam apenas para repetir as sintonizações. Isso não é necessário, pois as sintonizações se fixam para sempre, o que não invalida a iniciativa do mestre em refazê-la apenas pelo prazer e respeito que alguns sentem a mais pela energia reiki. Não invalida, tá? Você ser mestre não invalida você, aspas, ressintonizar uma pessoa. Mas não há necessidade disso. Seria só uma questão prazerosa. O que é muito comum, o que é muito comum acontecer é você dar um curso de reiki, tá? Mesmo que você cobre um preço razoável pelo seu curso, pela sua sintonização, por causa do uso da sua sala, da sua luz, da sua água, do seu trabalho, tá? Depois as pessoas possam voltar nos teus cursos novamente, tá? Para que elas peguem coisas, aprendam coisas que elas não conseguiram captar no primeiro curso. Então, normalmente, as pessoas que voltam para fazer uma espécie de, aspas, reciclagem, tá? Faça isso de forma gratuita, tá? Supondo que você tenha cobrado pelo primeiro grau ou segundo grau pelo mestrado, supondo que você dê cursos cobrando por isso. E claro, se você não der cursos cobrando por isso, as pessoas podem frequentar normalmente. O que não dá, por exemplo, é você ter uma turma de 8 pessoas para você dar um curso e de repente vir mais 12 fazer reciclagem. Então fica meio complicadão o negócio, tá? Para você dar curso para aquele monte de gente ao mesmo tempo. Então você deve pelo menos dizer assim, olha, eu tenho curso nessas datas, você faz um calendário de datas para você dar cursos, tá?
e convida as pessoas que querem fazer reciclagem para datas diferenciadas, para não superlotar a sua sala quando você está dando um curso regular para outras pessoas. Então isso é normal. Ok? Ao começar a realizar sintonizações em Reiki, inicie pelo primeiro grau. Depois de ter dado várias instruções e sentir-se completamente à vontade com o processo iniciático do primeiro grau, passe para o segundo grau. Siga adiante só quando sentir que pode lidar bem com qualquer problema correlacionado com o primeiro grau. O ensino Reiki já é a sala de aula do mestre em Reiki. Contudo, convém começar pelos ensinamentos básicos, depois passar por os ensinamentos mais avançados. Então, a sugestão que se dá quando você começar a dar cursos de Reiki e sintonizações de Reiki, tem vários cursos de primeiro grau primeiro. Depois que você estiver bem habituado a dar esse curso de primeiro grau, tipo, sai assim à vontade, sem grandes problemas, você consegue palestrar numa boa, sem grandes problemas, que você já domina a técnica como um todo, aí você começa a dar cursos de segundo grau. Se você já estiver bem habituado a dar cursos de segundo grau, você começa a pensar em cursos de mestrado. O que não invalida, evidentemente, pessoas que têm uma capacidade muito grande de assimilação de conhecimentos, começarem a dar cursos de primeiro grau, de segundo grau, de mestrado imediatamente. Mas, como regra, assim, em geral, seria bem interessante as pessoas começarem a dar cursos do primeiro grau inicialmente, depois de um tempo começar a dar curso de segundo grau e depois de um tempo começar a dar curso de mestrado. Até porque, como diz assim, as pessoas dizem assim, essa apostila tem muita coisa para ler, tá? Mas é muita coisa que você tem que saber ensinar para os outros, tá? Então você tem que estar bem ciente de como fazer essas coisas para depois não ficar todo atrapalhado no momento que você for dar os seus cursos. Então, estudo é bem necessário, tá? Eu normalmente, quando eu dou cursos, eu não uso a apostila. Eu só uso para consulta em alguma técnica em particular que necessite ver exatamente quais são os passos a serem seguidos, principalmente aquelas técnicas chamadas as técnicas do Okuden. Então, as técnicas do Okuden, elas são muito precisas, elas têm que seguir os passos precisamente tal como está na apostila. Então, para ter tudo isso na cabeça, assim, é meio complicado. Então, seria interessante que as pessoas, além de dar seus próprios cursos, sempre estar consultando a apostila, tá? E ter uma apostila que a gente chama de apostila de trabalho ao seu lado, para que possa consultar eventualmente para esclarecer as pessoas sobre determinado assunto. Uma coisa que eu digo, se alguém pergunta alguma coisa e você não sabe responder, não invente. Não invente. Simplesmente diga-se, agora eu não sei como te responder isso e vou consultar, vou estudar e te respondo depois. Tá? Então, até quando vocês me perguntam alguma coisa, já teve ocasiões que eu disse, não sei. E eu não vou inventar em cima só apenas para, digamos, para agradar, e assim mesmo que vocês também não devem fazer. Inventar alguma história em cima apenas para agradar a pessoa que perguntou, tá? Ou seja, inventar uma resposta. Se você não sabe, diga simplesmente que não sabe. É muito mais tranquilo, muito mais honesto, ok? A melhor maneira de se preparar para as instruções do Reiki é fazer tanto o trabalho de cura direta como à distância, o quanto mais possível, e praticar o processo iniciático. Conhecendo o Reiki profundamente, você se prepara para ensiná-lo para os outros. Então é isso, gente. Tem que se preparar bem para você poder dar cursos, tá?
Você tem que se preparar bem para didaticamente você poder dar cursos sem falar muita besteira, tá? Sem inventar coisas. Não vale a pena. Como vocês estão pegando um processo que seria o Reiki, Usui Reiki Ryoho, tá? Então essa tradição desses ensinamentos deve ser passada de forma integral para as pessoas que vão fazer curso com vocês. Ou seja, repassem esses ensinamentos. Repasse. Mesmo até que você, particularmente, não use determinadas técnicas. Aquela outra pessoa pode querer usar e ela tem que saber como usar. Tá? Mesmo que você não goste de uma determinada técnica, mesmo que você não seja avesso a uma determinada técnica, ensine de qualquer forma as técnicas todas para as outras pessoas. Por quê? As outras pessoas podem gostar e elas têm que ter conhecimento disso. Elas têm que ter conhecimento disso. A maioria dos iniciados mestres pergunta: como eu sei que alguém se abriu à energia depois de ter recebido a sintonização? A resposta é muito simples. Olhe para o rosto das pessoas depois da sintonização e saberá. Melhor ainda seria fazer o teste dos 5 pontos para se verificar se efetivamente houve sucesso naquela sintonização. Mais tarde a gente vai ver sobre o teste dos 5 pontos para verificar se a tua própria sintonização ocorreu perfeitamente. Tá? Veja, mesmo que você erre no meio do caminho de uma sintonização, não há problemas. Supondo que você está desenhando Honchas e Shonen e desenho totalmente errado. Você faz um gesto de apagar e começa tudo de novo. Supondo que na metade do caminho você tem que fazer um mantra de iniciação. E o mantra de iniciação é assim: Honchas e Shonen, Honchas e Shonen, Honchas e Shonen, Daikumyo, 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 Chokurei, Chokurei, Chokurei. Ou pode ser mantralizada de outra forma também. Honchas e Shonen, Daikumyo, Chokurei, Honchas e Shonen, Daikumyo, Chokurei, Honchas e Shonen, Daikumyo, Chokurei. Supondo até que nesse instante você dê uma travada no lugar do Daikumyo, você fala Sei. Simples, você para e começa de novo. Supondo que você está jogando um símbolo na pessoa. Primeiro jogou o Chokurei, depois vai jogar o Seireki, depois vai jogar o Honchas e Shonen. Supondo que você esquece, joga o Chokurei, reforça com o Chokurei, aí deveria jogar o Seireki e joga o Chokurei novamente. Daí você se dá de conta no meio do caminho, não, eu tinha que jogar o Seireki. Então você para o processo e começa novamente com o Seireki. Claro, depois a gente vai ver isso direitinho, os passos de sintonização. Mas normalmente numa sintonização não há erros. Tá? Não há erros. Seja ela feita de uma forma mecânica, que já está incorporada pelo mestre, ou seja, de uma forma muito bem estudada, porque a pessoa ainda não está preparada para fazer de uma forma mecânica, porque ela não incorporou os processos de sintonização ainda nela, como se fosse uma coisa natural, e que não precisasse nem pensar para fazer. Claro, eu hoje em dia não penso no que eu estou fazendo, eu simplesmente faço. Mas eu também já fiz mais de 600 iniciações. Então isso se incorpora naturalmente. Quando eu fiz minha sintonização em mestrado, foi numa sexta-feira. E no sábado e domingo tinha um curso que a minha mestra estava dando, e ela pediu para mim sintonizar 2 pessoas no primeiro grau. Então foi assim, peguei um papelzinho, escrevi o processo de sintonização na mão, lia o papel, olhava a minha mestra como ela estava fazendo e
fazia igual na pessoa que estava sintonizando. Quer dizer que não deu certo? Deu certo. Funcionou perfeitamente a sintonização. Tá? Ou seja, as coisas podem vir de modo automático ou ser muito bem estudadas. E uma maneira simples, de especial ajuda aos novos mestres, é perguntar. Depois de fazer a sintonização a todos os grupos, perguntar o que viram ou o que sentiram. Se alguém não quiser falar, não insistir. Depois de uma ou duas vezes pessoas terem se manifestado, outras em geral fazem o mesmo. Dizer a elas que fiquem alerta para as sensações sutis, em vez de esperar os grandes acontecimentos. E quando compreenderem que algo aconteceu, poderão querer participar da discussão. Ao descrever o que se passou, o mestre saberá que ela se abriu a energia. As pessoas descrevem uma grande variedade de situações, particularmente no primeiro grau, e em seguida perguntar: há alguém que não tenha sentido nada? De vez em quando, entre 8 ou 10 alunos diz que não sentiu absolutamente nada. Primeiramente, pedir para sentir as mãos da pessoa. Se elas estiverem quentes, ela definitivamente se abriu a energia, quer ela compreenda ou não. Entretanto, a rigor, mãos quentes não denunciam por si só a abertura à energia rei. Então, perguntar para ela o que ela sentiu ou ouviu durante a sintonização. Alguns alunos esperam os grandes acontecimentos grandiosos em vez de sensações sutis de quietude. Em geral, quase todos os problemas são resolvidos dessa forma. Se as mãos continuaram frias e o aluno não sentiu nada durante a sintonização, perguntar se ele tem alguma dúvida em relação à energia. Os alunos que tiverem educação fundamentalista, embora possam tê-la rejeitado, pode ter dificuldade ou medo de aceitar uma cura psíquica. Porém, isso não importa, pois a sintonização normalmente era para sempre e não pode ser desfeita. Então, gente, quando você for sintonizar alguém, sempre digo para as pessoas se ligarem nas sensações sutis, não a questão de efeitos grandiosos. Tem pessoas que têm sensações grandiosas, até muito bonitas, até relatos muito bonitos sobre a sua própria sintonização. Mas normalmente são sensações sutis. E as sensações, essas sensações sutis, elas são muito mais, digamos assim, frequentes e mais fortes quando a pessoa é iniciada no primeiro grau. Já no segundo grau e no mestrado, as sensações não são tão proeminentes assim. E é muito comum você ver um aluno dizer assim: é engraçado, eu senti menos coisas do que no primeiro grau. Claro, no primeiro grau, a pessoa estava entrando em contato pela primeira vez com a energia. Então tinha muitos processos a serem dissolvidos, muitos processos a serem desbloqueados. Então as sensações são mais frequentes, maiores. Tá? A partir do momento que a pessoa já está acostumada, impregnada com a energia rei, num processo de sintonização segundo grau ou do mestrado, tá? Ela pode ter sensações menores, menos sutis. Isso é um processo totalmente normal. Ou seja, sentir ou não sentir grandes coisas não faz grande diferença. Uma vez sintonizada uma pessoa, para sempre sintonizar, quer ela acredite nisso ou não. Quer ela vá utilizar o reiki na vida dela ou não. Quer utilize o reiki a vida toda ou não utilize nunca. E desfazer a sintonização é uma coisa que não vai acontecer.
Gente, já são 10 para as 5 da tarde, no horário do Brasil. A gente pode abrir para as perguntas. Se tem alguém me ouvindo na sala. Tem perguntas? Tem uma pergunta do chão, cara. Veja, Ciso, na sintonização de primeiro grau, você faz durante o curso. Você está dando curso normalmente, agora vamos parar para fazer sintonização, a primeira sintonização do primeiro grau. Faz na parte da manhã. De tarde, faz a segunda sintonização. Na parte da manhã do dia seguinte, continuando dando o curso, você faz a sintonização faz a sintonização a terceira parte da sintonização. Ou seja, faz durante o curso. No segundo grau, você está dando curso, de repente, paf, aparece a vontade de sintonizar as pessoas. Normalmente eu dou a sintonização depois que eu ensino as pessoas a trabalhar com os símbolos. Ou seja, a pessoa entra, eu não falo nada, só digo oi, tudo bem, pega um caderno, aqui está no quadro, aqui está os símbolos do Reiki, treine. Aí deixo treinando durante 1h e pouco, tá, os símbolos todos. Aí depois eu faço a sintonização, depois eu começo a explicar efetivamente. Essa é a minha maneira, o curso do segundo grau, tá? No mestrado é a mesma coisa. Treina os símbolos primeiro, depois eu faço a sintonização. Como a Cristina falou, tem pessoas que vêm de outros mestres, por exemplo, fizeram o primeiro grau ou até o segundo grau com outros mestres, e tem vícios de utilizar o símbolo de maneira errada, tá? Então você vai ensinar da maneira certinha, tá? Se uma pessoa é sintonizada no Reiki e ela refaz a sintonização, o que acontece? Nada, acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu na primeira sintonização. É apenas um reforço de energia. É um reforço a mais que o mestre está dando. Ela já está no Reiki. O mestre só está dando uma reforçada na energia da pessoa, só isso. Mas que ela vai sentir de novo tudo aquilo que ela sentiu na primeira sintonização, até eventualmente sentir uma dor de cabeça ou alguma coisa a mais, isso não vai acontecer. Tá? É um reforço. Assim como o mestre oferecer, em vez de uma sintonização, eu quero ser ressintonizado. Não, você já foi sintonizado. Não, o mestre oferece um reiju que é chamado um presente espiritual. Então, esse reiju, a gente vai aprender depois como é que se faz, tá ok? Eita, Shankara, você mencionou que tinha uma tatuagem de um dos símbolos do Reiki. E eu gostaria de saber se o símbolo do modo geral tem um tipo de recursão energética, pois existem pessoas que tatuam símbolos egípcios ou símbolos religiosos. Depende, Angelita. Depende do tipo de símbolo que ela tatua. Tá? Depende do símbolo que ela tatua. Se o símbolo só for um símbolo positivo, não vai ter repercussão alguma. Agora, um símbolo positivo mal tatuado, aí entra naquela questão das ondas de forma que nós já conversamos sobre a questão da radiestesia. Tá? Um símbolo mal tatuado, ele pode provocar um efeito negativo numa pessoa. Ok? Por exemplo, a mocinha que veio para cá, de Foz do Iguaçu, ela tinha uma tatuagem na perna. Eu medi a tatuagem dela e a tatuagem não estava negativa, mas estava neutra. Porque era uma tatuagem que não tinha sido terminada ainda.
ela estava neutra. Agora, conforme ela fosse terminada, tá, poderia sim se tornar uma coisa negativa no corpo dela e para a vida toda, tá? Aí, como eu vi que ela não estava terminada, eu peguei uma canetinha e terminei uns pontinhos que tinha que não uniam. Daí eu terminei os pontinhos que tinha da tatuagem e medi, ela passou a ser uma tatuagem positiva. Tá? Então depende muito do que as pessoas tatuam no corpo. Depende muito. Tem muitos símbolos que são negativos e tem símbolos que são positivos. Sei que cada técnica tem um nome e uso certas palavras devido à energia delas. Não tem como usá-las em português? Por exemplo, o Chokurei, ele tem uma tradução chamada assim: por decreto do imperador, por decreto do imperador, por decreto do imperador. Mas não é melhor falar de Chokurei? Não. Essa palavra, ela tem uma conotação de tradução do japonês como sendo por decreto do imperador. Só que essa tradução pode ser errada. O efeito não vai ser o mesmo. Chokurei é o nome do símbolo. E qual o problema se utilizar um nome que não será em português? Qual o problema? São as técnicas que nós falamos lá, Bushu, Seikaku Kaizen, Kenyoku, coisa e tal. São técnicas, você tem que aprender as técnicas, o nome não importa. Agora, os nomes dos símbolos não podem ser trocados. A técnica Kenyoku, por exemplo, pode ser chamada de banho a seco. Bushu alguma coisa, que eu não me lembro o nome também. Ringrupo. Reiki Mawashi. Poderia ser chamado de roda de Reiki. Poderia ser chamado dessa forma. Eu apenas dou o nome como foi o original. Não se preocupe em gravar o nome dessas técnicas, Leandro. Se preocupe mais em saber como usar essas técnicas. Aí você dá o nome que você quiser para elas. Pode botar técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4. Desde que você saiba para que serve a técnica 4, você usa a técnica 4. Agora, como eu disse, o que não pode ser mudado é o nome dos mantras. O nome do símbolo. De forma alguma. Eu disse que cada símbolo tem uma tradução do japonês para o português. Certamente terá a mesma repercussão. Ele não será capaz de ativar o símbolo em função de uma tradução, que pode ser uma tradução mal feita do japonês para o português. Cara, eu tenho uma pergunta aqui a respeito do procedimento, a gente colocar a língua no céu da boca e contrair o períneo. Aí, a gente manter a língua no céu da boca é mais fácil do que ficar contraindo o períneo o tempo todo. Quando a gente for descansar um pouco, né, do períneo, a gente também tira a língua da boca ou a língua a gente mantém ali que não dá diferença? É mais fácil deixar a língua no céu da boca e ficar contraindo o períneo o tempo todo. Tá? Você pode, por exemplo, se você não tem condições de contrair o períneo o tempo todo, você pode deixar a língua no céu da boca o tempo todo
Isso nos faz as sincronizações, mas no processo do dia a dia, de aplicar reiki, você também ter esse costume de colocar a língua no céu da boca. E agora, o que você pode fazer, por exemplo, você está fazendo aplicando reiki em alguém, aí você quer aplicar um símbolo nela. Chokurei, reiki, Gonjashonei, Daikomyo, tá? No caso aí, para quem já é mestre. No momento que você desenha o símbolo para jogar na pessoa, mentaliza, aí você contrai o períneo. Ok? Não, entendi. Então não tem problema assim, se uma coisa ou outra não estiver sendo feita. Por exemplo, eu vou fazer o mantra, eu contraio o períneo, mas não vou estar com a língua no céu da boca. Se eu cansar também de contrair o períneo, eu posso estar sempre com a língua no céu da boca, que ajuda. Ajuda. Porque a Cristina fez até um comentário aqui. Uma pessoa que é paraplégica, ela não tem como contrair o períneo, tá? Não quer dizer que ela não possa ser reikiana, tá? E jogar o reiki da mesma forma. Eu digo que colocar a língua no céu da boca e contrair o períneo, ele capta uma quantidade maior de energia. Mas não quer dizer que o trabalho não tenha sucesso da mesma forma, tá? Porque muitas pessoas acabam esquecendo, tá fazendo reiki ali, tá concentradão fazendo reiki nas posições, acaba esquecendo e tirando a língua do céu da boca. Quer dizer que o reiki vai deixar de ir? Não, não vai deixar de ir. Eu estou dizendo que pode ajudar a atrair uma energia maior, porque colocando a língua no céu da boca e contraindo o períneo, ativa um negócio chamado órbita microscópica dentro do corpo do doador de reiki. Então, trabalhando nessa órbita microscópica, tá? A quantidade de energia reiki que ele vai captar naquele instante é bem maior. Só isso. Tá, beleza, entendi. É porque eu também, você está falando, eu estou lembrando aqui que sem saber antes assim, eu estava fazendo dos chakras com a mão no básico. Aí às vezes com a contração do períneo, assim, meio que involuntário, aí eu sentia mais, a intensidade era maior, sabe? Mas sem colocar a língua assim, na boca nem nada. Aí eu até achava que eu estava muito tenso, assim, com a mão e o períneo ao mesmo tempo. Aí eu procurava relaxar ambos, as mãos e o períneo. Mas aí, às vezes, fica um pouco tenso ali também, não atrapalha. Pode ser, se você está sentindo energia a mais, pode ser continuar então? Pode, com certeza. Não é uma obrigação, mas pelo menos quando você está fazendo a sintonização, você tem que manter a língua no céu da boca e contrair o períneo. E é claro que contrair o períneo é meio complicado para certas pessoas, é complicado. Mas se for complicado, pelo menos contrair o períneo no momento que está desenhando o símbolo. Ok, obrigado. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, em seguida favoriteou e se inscreve em nosso canal. Assim, você ajuda na divulgação do grupo Viagem Astral. Muita paz e luz para todos.